Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do NEP Gesiel, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, dia 4 de maio de 2026, que Jesus nos abençoe, que Ele possa nos inspirar aqui na nossa pequena jornada dessa noite. Hoje iniciamos o capítulo 15 de João, na sequência aí do nosso estudo do Sermão do Cenáculo, né? Hoje iniciamos esse tema, Jesus, a videira verdadeira. Então, como a gente está começando, né, um capítulo, então vamos fazer uma leitura do capítulo todo, tá? Para a gente ter uma ideia geral assim de todo o capítulo, e depois a gente volta ao início fazer os comentários, né? Como é nosso costume sempre, né? Então vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira, e todo aquele que produz fruto, ele o limpa para que produza mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo que não produz fruto em si mesmo, se não permanece na videira, assim também nenhum de vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim não pode produzir nada. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como o ramo, seca, recolhem-no, lançam-no no fogo e ele queima. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos acontecerá. Nisso foi glorificado meu Pai, para que estejais produzindo muito fruto e vos torneis meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho observado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos falado essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria se cumpra. Este é meu mandamento, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, ter alguém entregado sua vida por amor. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos ordeno. Não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que ouvi junto do meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi. E vos constituí para que partais e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. Essas coisas ordeno a vós, que vos ameis uns aos outros. Então, só fazendo um comentário aqui, vocês perceberam que, como a gente já comentou nos estudos anteriores, ele fala e repete de novo, parece que ele está falando sempre a mesma coisa, né? Mas aí a gente já entendeu que a cada repetição tem algum detalhe diferente, né? Tem algum detalhe a mais, às vezes, né? E também o fato de repetir para deixar claro, para deixar bem firme, né? Bem sedimentado, vamos dizer assim, o que ele quer dizer, né?
E ele fala de coisas aqui que a gente já comentou, por exemplo, aqui no 7, né? Pedireis o que quiserdes e vos acontecerá, né? Glorificado meu Pai, a gente já comentou também isso, e aqui também no 16, ó, o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. Isso aqui a gente comentou e foi muito lindo o estudo sobre isso aqui, mas a gente vai comentar novamente aqui para deixar bem, bem firme aí na nossa cabecinha, né? No nosso coração, né? Mas alguém quer fazer algum comentário, assim, do geral aí, ou a gente pode começar? Podemos começar? Então, vamos lá. O primeiro, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. A videira tem uma importância muito grande para eles, né? Ele vai falar aqui, logo no início, aqui, ó, eu sou a videira. Para os judeus, a videira é como que uma árvore sagrada. Ela simboliza Israel. Seu produto produz o vinho. Através da uva, né, chega o vinho, que simboliza a sabedoria e também o amor. Jesus transformou água em vinho em Caná. E olha que interessante o que ele fala aqui depois, mostrando-nos assim que se ele estiver em nossa vida, desativaremos os componentes da simples justiça da água para implementarmos em nós os mecanismos do amor divino, do amor vinho. Nós também vamos transformar o que é simples justiça, né, na água, em vinho. A gente lembra aqui, nós já estudamos aqui a figueira que seca, né? Que teoricamente ele amaldiçoa, né? Que a gente entende que não é isso, né? Mas que talvez vocês vão lembrar, né? Que quando a gente estudou a questão da figueira, tá certo que aqui ele está falando da videira, né? Mas é o mesmo sentido, né? Aquela árvore estava representando a, o povo judeu, né? Toda a Israel, né? E aqui ele fala da videira nesse sentido. Para eles, a videira era considerada realmente sagrada. E a gente lembra também que nos prolegômenos, né? Nos prolegômenos tem lá a cepa, né? Lembra? Que lá ele comenta, né? Que por que aquele símbolo, né? Que ele fala que a uva, depois de passar por um processo todo de maceração, que representa aí todas as vicissitudes, todas as dificuldades, toda a vivência que a gente tem que passar para ser transformado no vinho, né? Então, a videira tem todo um símbolo para eles, né? Todo um símbolo. E Kardec trouxe esse símbolo logo no início, no prolegômenos ali do Livro dos Espíritos, né? Olha, e Jesus falava para judeus, né? Como ele fala aqui, que a árvore, que é uma árvore sagrada, que simboliza Israel, que para eles, para os judeus, isso era considerado, né? Então, Jesus fala para os judeus que conhecendo toda essa simbologia, né, quando ele fala eu sou a videira, eles já sintonizam com essa questão da árvore que representa Israel, né? Então, Jesus falava para judeus que, conhecendo toda essa simbologia e também a importância da videira, não tinham, assim, dificuldade de compreender a analogia. E é interessante essa frase dele aqui, porque tantas vezes, né, a gente já ouviu falar, já comentou, inclusive, né, que às vezes a gente lê um negócio assim, né, escrito naquela época, ou de uma fala de Jesus, ou qualquer evangelista, ou uma fala de Paulo, né, a gente fala, cara, mas para a gente, que a gente já evoluiu tanto, é difícil de entender, como é que aquele povo lá naquela época ia entender, né? Provavelmente eles entendiam melhor do que a gente, né?
Porque ele está falando de uma questão aí que é da tradição deles, que é da tradição deles, que é da vivência deles, né? Que é uma coisa que teoricamente a gente não conhece, a gente está sabendo aqui porque a gente está lendo aqui, que a gente está estudando, né? Mas se a gente não tivesse estudado que a videira é uma árvore sagrada, que simboliza Israel, a gente não ia fazer toda a relação necessária. Então, aquele povo, muitas vezes, em muitos momentos aí das falas de Jesus, talvez entendessem muito melhor do que a gente entende hoje, porque a gente não conhece os costumes da época. Então, para a gente entender melhor, a gente precisa estudar os costumes da época, né? Então, vamos continuar aqui. Ao dizer dessa forma, ele se utiliza da mesma técnica do Sermão do Monte. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. É como se ele dissesse o seguinte: Israel é a videira. Eu, porém, sou a videira maior, a verdadeira. Por quê? Ele está falando o quê? O que ele queria dizer aqui? É o que está falando aqui, ó, que ele explica aqui na sequência. Que se ele fala que ele é a verdadeira, é porque existiam outras que eram falsas. Se a videira representava Israel, então significa o quê? Olha, portanto, podemos deduzir que Israel não estava cumprindo o seu papel diante da programação traçada pelo Pai, que é o que traz aquele estudo da figueira que seca. É o mesmo sentido, né? Nos primeiros movimentos do livro Gênesis, o Criador assim se expressa: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie, cada um produz aquilo que lhe compete, vamos dizer assim, né? Assim, para atendermos à ordem do Senhor da vida, é preciso que produzamos frutos de acordo com as nossas possibilidades. Se ele não fala segundo a sua espécie, é segundo as nossas possibilidades, segundo as nossas capacidades, né? Então, tem gente que tem mais capacidade, vamos dizer assim, pelo jeito é o caso do nosso querido Cláudio Fajardo aqui, tem mais facilidade para escrever, né? Para estudar e escrever. Tem gente que tem mais facilidade para simplesmente falar. Tem gente que não tem facilidade nem para escrever nem para falar, mas tem um dom de ouvir as pessoas, tem um dom de conversar com as pessoas, que consola as pessoas, né? Tem um dom sei lá, de entender o que acontece no ambiente e tomar ali uma atitude adequada. Enfim, cada um pode fazer segundo as suas possibilidades, né? Israel, pelo que notamos das palavras do Meiko Rabi, não estava produzindo esses frutos, como era de se esperar. Por isso, o Cristo se diz a videira verdadeira, pois ele pôde, atendendo à vontade do Pai, produzir na mais alta escala. A grande missão do povo hebraico, o que era? Era transmitir a ideia do monoteísmo e também transmitir a mensagem do Cristo, a mensagem de Moisés, né? Mas eles, como a gente já falou muitas vezes, né? Eles se fecharam dentro do orgulho da raça, né? Como sendo o povo escolhido, eu sou melhor que todos, né? E acabaram não cumprindo corretamente a grande missão que era divulgar todo esse ensino que Moisés trouxe, na verdade, com os 10 mandamentos, para toda a humanidade, né? Eles se apegaram mais, não aos 10 mandamentos, que realmente era a lei, a parte divina da mensagem, né? Mas se apegaram à parte humana, né? Que eram todos aqueles cultos, aquelas tradições, todos aqueles atos exteriores, e lavar a mão, e fazer isso, fazer aquilo, né? Só, só as questões exteriores. A essência mesmo, né? Eles acabaram
não dando tanta importância. Então, por isso que a gente pode dizer, né, que, segundo essas palavras, segundo a maneira dele falar que ele é a verdadeira, é que a outra não estava dando os frutos, como pedir aqui, ó, segundo a sua espécie, né? Segundo a sua condição, segundo a sua capacidade, né? De tal modo de interpretar o versículo nos leva à importante reflexão: como temos atendido ao chamado da espiritualidade encarregada de disseminar o reino do Senhor na terra? O que temos feito das nossas possibilidades? Estamos enterrando, né, as nossas possibilidades no solo, ou a gente está colocando em serviço do bem comum? Eu não sei fazer nada, eu não sei fazer palestra, eu não sei ensinar, eu não sei cuidar de ninguém, não sei falar, não sei nada, mas eu sei descascar batata e picar batata para fazer a sopa. É isso que eu faço. E tá ótimo. E tá ótimo. Porque se é só isso que eu consigo fazer, belezinha, eu não estou enterrando no solo a minha capacidade, eu estou trabalhando, né? E a gente está falando sempre relacionado à casa espírita, mas essas questões, né, dos nossos frutos, né, das nossas boas ações, a maneira de cumprir a vontade de Deus, a gente cumpre também dentro de casa, né, com os familiares, com os amigos, com os cachorrinhos, com os desconhecidos na rua, né? Importa-nos, portanto, fazer essa avaliação para que não venhamos, em momento próximo, a ser tidos como falsos discípulos, ou como a própria figueira que secou. Aí, a figueira aqui que a gente comentou. Tô acabando a grife, viu, gente? Tô bem melhor. Alguém quer comentar, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Não? Prosseguimos? Então, vamos lá. Opa! E meu pai é o agricultor. Mais uma vez, Jesus usa a expressão meu pai. Lembra, a gente já falou sobre isso, né? Quando ele fala meu pai, é o entendimento que ele tem do pai, né? Fala-nos de Deus de acordo com o seu superior entendimento. Assim, o seu pai é o que dá a possibilidade à videira de cumprir seu objetivo pleno. A videira cresce em ramos, o agricultor carinhoso cuida dos brotos que surgem. Os que não produzem são cortados para não absorverem, né, que desequilibraria os outros. Que desequilibraria os outros. Os que produzem frutos são cuidados para que seu fruto se torne melhor. Desse modo, o que não é útil é eliminado pela lei, e o que está no seu ciclo natural de produtividade é apoiado por ela. Essa questão do cortar os ramos aqui, a gente vai voltar nessa questão um pouquinho mais à frente, tá? Mas a gente já pode adiantar, né? Quando a gente fala no momento que a gente está vivendo, né? De transição planetária, do exílio, quando a gente lembra dos exilados de Capela, é exatamente isso, né? Os galhos que não estão produzindo frutos, eles acabam atrapalhando o andamento dos outros galinhos que estão produzindo, né? Quem foi que falou? Foi a Aldete, né? Acho que falou que gosta de trabalhar com plantas, né? Com certeza, quando ela tem Sou eu. não é? Então, com certeza, quando tem um galinho lá que não está muito bom, que está meio seco, que não está produzindo nenhuma florzinha, ela deve cortar fora aquele galinho, né? É isso mesmo. É isso.
né? Porque senão acaba atrapalhando os outros, né? E é isso que acontece, né? É isso que acontece. Agora, o fato de cortar, jogar fora, não quer dizer que ele está simplesmente eliminando, né? Nós somos espíritos, né, imortais, né? Com certeza ele vai ser encaminhado para outro local mais adequado para que ele possa, lá, depois de algum processo, produzir os seus frutos, né? A gente sabe disso, né? Bom, algum comentário, pessoal? Essa questão aqui a gente vai voltar nela mais para frente, tá? Da questão de cortar os galinhos. Sem comentários, por enquanto? Tem um texto do Emmanuel aqui, porque ele comenta que ele comenta esse primeiro versículo que a gente está vendo aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Interessante essa questão da videira verdadeira, né, gente? É o que ele comentou da videira verdadeira. Eu realmente não tinha me tocado com isso. Mas vamos lá, o que Emmanuel fala para gente. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a Terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa, até o galinho que ele corta. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual. Estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas, e desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Comentários, pessoal? Eu acho que o 7 aqui meio que resume, olha, dentro da nossa pequenez, a gente sucumbiria de fome espiritual, né? Estacionado lá na sombra da ignorância, sem conhecimento da verdade espiritual, da verdade do mundo, né? Não, se não fosse essa videira verdadeira, se não fosse o Cristo, se não fosse todo o ensino que ele trouxe para a gente, toda a mensagem que ele trouxe para a gente. Comentários? Ninguém fala nada hoje, puxa vida. Vou prosseguir aqui então. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o tira. E todo aquele que produz fruto, ele o limpa para que produza mais fruto.
Então, é o que ele começou a comentar ali atrás, né? Que agora ele vai desenvolver aqui, ó. Todo ramo em mim que não dá fruto. É interessante isso, né? Porque todo não é um ou outro, mas todos os que assim procederem. Todos estamos sob a administração da mesma forma. O ramo representa cada um de nós que tem algo a realizar. Como a gente falou, né? Dentro das suas possibilidades, né? Como foi falado anteriormente. Em mim, o que ele coloca ali, ó, todo ramo em mim, né? O em mim nos fala de uma possibilidade já conquistada. Não é alguém em seus momentos iniciais de evolução. Não é alguém que não conhece o Cristo, mas aquele que já tem o Cristo desenvolvido mais forte em sua intimidade. Então, ele está falando todo o ramo em mim que não dá fruto. Isso é muito forte. Eu vou continuar a ler mais um pouco, depois eu faço algum comentário. O fruto é dever de todos nós, né? Se antes no Evangelho, em nossa vida, podíamos escolher se deveríamos ou não produzir e quanto, após o conhecimento da Boa Nova, é o mínimo que a gente pode fazer. Dar frutos e bons, e a todo instante. Ele arranca. Então, eu vou voltar aqui, ó. Então, todo fruto em mim, ou seja, todo aquele que realmente conhece a minha mensagem, né, conhece a mensagem do Cristo, que não produz fruto, ele o tira. Eu me lembro aqui, sabe o que eu me lembro aqui? E todo aquele que produz fruto, ele limpa e ajuda, né? Eu lembro aqui daquela fala que e quem pecar com o Cristo será perdoado, mas quem pecar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado, né? O que é pecar sobre o Espírito Santo, né? Na verdade, eu ouvi uma explicação seguinte, isso sempre foi muito difícil para eu entender, mas eu ouvi uma explicação que mais ou menos me esclareceu, né? Aquele que peca contra o Espírito Santo, aquele que é como se assim, você tem conhecimento da doutrina espírita, você tem conhecimento do Cristo, você sabe o que é ser cristão, você sabe o que é certo e o que é errado, e mesmo assim você vai e faz errado, né? Isso é pecar contra o santo, é pecar contra você mesmo, né? É pecar sobre tudo aquilo que você já assimilou do Cristo e mesmo assim você vai e comete um ato ali complicado, né? Isso seria o fato desse aqui, né? Que todo ramo que em mim não dá fruto, ele arranca, né? Mas vamos ouvir a Fatiminha primeiro. Fala, querida. A gente fica pensando na nossa responsabilidade. A gente não pode mais alegar ignorância, a gente não pode mais alegar, pelo menos nós que aqui estamos, né? Que não sabíamos, que não ouvimos. Então, pecar contra o Cristo, aquele que não o conhece, que não, né, não tem a importância para a gente, é uma coisa, foi o que eu entendi. Contra o Espírito Santo é aquele que já foi mais além, aquele que já ouviu. Isso. Então, a gente fica pensando muito na nossa responsabilidade quanto espírito mortal, na nossa vida de sociedade mesmo, o que a gente fala, como a gente fala, o que a gente coloca, que já não é mais a gente falando por nós mesmos. Geralmente as pessoas falam, né, a sua religião, você é espírita, você trabalha numa casa, você é palestrante, sei lá, o que a gente... Então não é mais o que a gente pensa. A gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente aceita uma tarefa, quando a gente quer fazer, porque a gente não pode alegar ignorância, porque eu não sabia. Não, a gente sabia, a gente já sabe já há algum tempo, e a gente tem que. Ele fala que o fruto é dever de todos. É de todos, não é o vizinho que vai, né, dar o fruto, não é o, sou eu também.
Principalmente com quem está olhando a gente pelo lado, né? Dos lados, né? Muito forte isso, mas muito verdadeiro. Não cabe mais, né? A gente alegar que não sabia, não cabe. Exatamente, querida, exatamente. Silvinha? Pode voltar a lâmina? Eu tô com um bichinho mordendo no meus miolos aqui. Peraí. É aí mesmo. Essa aqui? Aqui? É. Pois olha, eu acho que o bichinho vai dizer uma bobagem, mas tudo bem. Todo aquele que em mim não dá fruto, ele arranca. É a questão de não acreditar. Não de ter o conhecimento, é de não acreditar. Eu acho, né? Que se eu não acredito, eu não tenho como divulgar a doutrina. E aí ele arranca, mas não o galho e bota numa composteira. Eu acho que aqui ele arranca a ignorância. Que aí ele faz com que a pessoa, o espírito, compreenda quem ele é. Não sei se eu consegui me expressar o que o bichinho aqui disse. Eu gostei desse bichinho aí, sabe? Eu gostei desse bichinho. É uma interpretação diferente, Silvia, da que eu trouxe o Cláudio Fajardo para gente, mas que eu achei muito interessante isso que você falou. Porque é a questão de tirar o espírito da letra realmente, né? Porque, apesar de que ele fala todo ramo em mim, né? Em mim. Se é em mim, o que ele está falando aqui como ele diz aqui, em mim nos fala de uma possibilidade já conquistada, né? Então, em mim é como se alguém que realmente, se está com ele é porque acredita, é porque já conhece, né? É porque conhece. Então, conhece e não, como disse a Fatiminha, mesmo assim não tá produzindo o que devia produzir. Mas eu acho que ele tira a ignorância da pessoa. Isso, sim, exatamente. Então, o que eu falei é o que o Cláudio tá comentando aqui. Mas a gente pode sim entender dessa maneira como você está falando, né? Ele faz, porque ele tá sempre nos amparando, não tá? Está sempre nos amparando. Então, de alguma maneira, ele pode atuar no sentido de falar: escuta aqui, você já está conhecendo aí, já viu por alguma coisa, puxa a orelha, sacode o cara, como quem diz: olha, acorda para a vida. Né? Porque as pessoas, de repente, elas sabem que existe, mas não acreditam, e ele mostra o caminho para que elas passem a acreditar. Aí sim ele passa a dar fruto. Oi, eu acho que é uma interpretação muito legal, Silvia. Eu adorei o que você falou. Mas acho que a Sueli vai esclarecer um pouco mais aqui a nossa. Mas de jeito nenhum, vou botar mais dúvidas. Não, mas eu gostei também. E eu estava entendendo o seguinte: todo ramo em mim que não dá fruto, ele arranca. E o que acontece? É incoerente estar nele e não dar fruto, né? É incoerente. Se realmente, né, nós estamos em Jesus, nós estamos já compenetrados desse ensinamento, já absorvidos por esse ensinamento, é incoerente você não dar fruto. Então, é como se realmente aquela questão da informação, mas que não passa para o coração. Ela não é manifestada nos atos, vamos dizer assim, porque é vivência. Para estar nele tem que ter vivência. Né? A incoerência é totalmente incoerente estar nele e não ter a vivência de seus ensinos. E aí, quando isso não acontece, porque é incoerente, e a lei é sábia, de harmonia, ele arranca, porque ainda não foi
não, vamos dizer assim, não se completou ainda essa inteireza, esse estar nele realmente, né? Está nesse processo ainda de amadurecimento, né? Porque a gente sabe que isso aí vai, ao longo da jornada, vai se dando. Eu também vi um pouquinho por esse lado, dessa incoerência de estar nele e não dar fruto, porque se estiver nele, tem que dar fruto, né? Não tem, a gente não tem como negar isso, a gente precisa dar o fruto desse ensinamento. Era isso. E o fato de falar ele arranca também, no sentido de tirar desse falso conhecimento, vamos dizer assim, né? Porque teoricamente conhece, mas não pratica, não vivencia, né? Não deixa de ser o fato de dar uma oportunidade diferente para aquele espírito, né? Não deixa de ser o fato também da mesma condição dos exilados que a gente falou. Não deixa de ser o fato, por exemplo, de conduzir o espírito a numa encarnação com alguma situação que o faça acordar dentro daquela condição necessária para ele, né? Exatamente, por aí. Então, porque a gente, né, vê essa palavra arranca, tira fora, poda, né? Parece forte, assim, né? Mas não é no sentido de ignorar, né, de simplesmente para esse aí eu não vou dar bola, eu vou só ajudar o meu amiguinho. Excluir. Não é nesse sentido. Não podemos encarar nesse sentido, né? Vamos dizer assim, é uma recondução a uma condição melhorada, vamos dizer assim, uma condição que seria melhor para ele, né? Mudança de rota. Mudança de rota. Como é que fala quando o GPS arruma a rota assim? Vai no caminho errado, a gente, né, muda a rota, porque Isso. não estava dando certo. Odete? Oi, é que eu estou acompanhando aqui, pesquisando também, e eu vi aqui que, assim, frutos no sentido bíblico simbolizam os resultados visíveis, mudanças e consequências produzidas na vida de uma pessoa, quando ela responde de forma genuína à palavra de Deus. Essa transformação é evidência da obra de Deus em um indivíduo e um reflexo do seu crescimento e maturidade espiritual. Os frutos são a mudança da sua vida, sobre quem você é e o que você faz, sobre suas ações. Também achei que completa, né? Muito legal, querida, muito legal mesmo. Agora, escuta, já que a gente está falando tanto do arranca, né? Vamos ver o que ele falou aqui, ó, do arranca. Ele arranca. Ele é o agricultor. Em nossa existência, é a lei e sua sábia manifestação. A gente não pode questionar os desígnios divinos, né? Olha só que interessante, quantos enormes patrimônios, quantos impérios tidos como indestrutíveis não são desfeitos de um momento para o outro, sem que ninguém perceba por quê? É a vida agindo em silêncio, é Deus colocando cada coisa onde melhor ela possa produzir. A vida tem um fluxo, desenvolver o espiritual, o amor latente é a meta, o amor latente, é o amor que a gente tem aqui que precisa trabalhar, mas tem algum microfone aberto, gente, não sei de quem. Tudo o que a isso se opõe será mais cedo ou mais tarde destruído. Só fica o que está de acordo com o regulamento universal. Deus é amor, é compaixão realizada. Portanto, tudo que não alimenta esse sentimento único, ele arranca. Sabe o que me fez lembrar esse pedacinho aqui? Ele fala,
tudo que a isso se opõe será mais cedo ou mais tarde destruído, né? Me fez lembrar aquela coisa da pedra fundamental, lembra? A pedra, quando a gente estudou, o que a gente estudou que falou da pedra fundamental? Acho que foi o mordomo infiel. Não sei, não lembro. Mas a pedra fundamental é aquela que no arco, assim, aquela pedrinha que fica em cima lá, que na verdade sustenta tudo, né? E que a pedra fundamental, pedra angular, né? Desculpa, não, pedra angular. E que o sentido da pedra angular, para o estudo lá, é que quando ele falava, que é uma fala do Antigo Testamento, né? Que eu não vou lembrar a hora, onde que está, tal, mas que representa o ensino do Cristo, que o Cristo é aquela pedra angular, porque tirando aquela pedra angular, cai tudo, né? Então, tirando, se você não tiver aquilo na sua constituição, realmente é o patrimônio que vai ser desfeito aqui de um momento para o outro, aqui em algum momento ele vai acabar caindo. Ele vai acabar caindo. E vai acabar ruindo, né? E todo aquele que dá fruto, e todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Esse poda aqui é no sentido de cuida, né? Não é no sentido de cortar, né? Em contrapartida, o mínimo esforço na direção justa é reconhecido. Do mesmo modo que estranhamos a destruição de um grande poder, muitas vezes ficamos perplexos ao ver como sobrevivem elementos tidos como certos de morte. A natureza, em seus reinos inferiores, é pródiga de exemplos destes. A vida, como manifestação maior da divindade, em um plano maior de entendimento, também nos mostra o mesmo. Não são poucas as vezes em que o menor vence o maior. Que Davi vence o gigante, né? E que, em nome da caridade, verdadeiros heróis realizam obras inesquecíveis, tidas pelo vulgo como impossíveis. É que todo aquele, isto é, todos, que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. A poda é justamente a dificuldade que alimenta o processo, o inverno que faz germinar as flores manifestas na primavera. É porque quem cuida da plantinha, a Odete vai ajudar a gente aqui, às vezes o galinho é um galinho bom, mas a gente corta as pontinhas, né? E no cortar as pontinhas, ele acaba ficando mais forte, né? E é interessante. Falou alguma coisa? É isso aí que você está falando, né? Vai ficando fortezinho. Então, acho que a mensagem aí é permanecer em Jesus, né? Permanecendo nele, a gente produz frutos. Se a gente não tiver essa conexão, o que vai acontecer? Seremos como um ramo seco. Não vai produzir nada e para que vai se ver? Então, se a gente não tem essa convicção de que só com Jesus, só com Ele, é que a gente poderá ir adiante e passar esse fruto adiante. Só com Ele. Sem Ele, nada. Sem Ele, nada. É isso mesmo, querida. É isso mesmo. Ai, ai, ai. Podemos seguir mais um pouco? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui o Cláudio Fajardo, ele usa uma tradução um pouquinho diferente. Ele fala, vós já estáis puros por causa da palavra que vos tenho dito. Vós já estáis puros. Essa qualificação do mestre em relação aos discípulos daquele momento também é válida para os atuais. Sempre, né? Sempre tudo é válido para os atuais, né? Ela nos enche de responsabilidade, como inclusive a Fatiminha estava falando, né?
e nos mostra a imensa possibilidade que temos, pois, segundo ele, já estamos puros, isto é, sem mistura, límpidos, cristalinos. E é importante notar o uso do verbo estar e não ser. E o que nos faz puros é a vivência do Evangelho, pois é este o caminho da purificação. Estais puro, né? Estar no sentido de é a sua condição desse momento, né? Deste modo, quando o vivenciamos, estamos puros também. Quando o esquecemos, deixamos que as impurezas nos infectem. O hábito forma a personalidade. E à medida que nos fazemos puros mais vezes, por meio do esforço para a prática dos ensinamentos de Jesus, nos capacitamos com mais clareza a nos tornarmos puros para sempre. Por isso que vem o verbo estar e não ser. Ser é definitivo, né? Estar é uma condição temporária, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Então, pessoal, comentários? Vamos lá. Por causa da, ele fala aqui, ó, já estáis puros por causa da palavra que vos tenho dito. Já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Ele usa uma tradução um pouquinho diferente, né? A gente já comentou sobre isso. Por causa da. A conquista do Espírito jamais é gratuita. E tem tudo a ver essa tradução que ele coloca aqui, né? Conquistamos isso, aquilo, por causa de uma certa conduta que a gente leva, né? Desse modo, o Senhor explica que o que faz o discípulo puro não é nenhum favorecimento do mestre ou do próprio Criador, e sim da escolha pelo bem vivenciado. O momento de agora é produto do ontem, do mesmo modo que o futuro será por causa do hoje. Então, por causa do hoje, por causa é o que provocou, né? É o que provocou. Ai, eu vou estar sumindo de novo. Por causa da palavra que vos tenho dito. Então, o evangelho, não o livro, mas a mensagem, né? Mas a essência da mensagem deixada por Jesus é a verdade que liberta, o caminho que nos leva à vida. A gente estudou no capítulo passado, né? Eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é o que ele está deixando aqui, ó. Jesus é a verdade que liberta, é o caminho que nos leva à vida. Assim, a palavra que ele nos tem dito e que demonstrou pelo exemplo é o único recurso capaz de fazer-nos puros, que é o que a Odete estava falando lá. Tem que estar conectado com ele. Não estando conectado com ele, não tem outro processo, só esse. Jesus afirmou que seus discípulos já estavam puros, porque já os antevia vivenciando aquilo que ele ensinara. Ele olhava para os discípulos e ele via, né? Ele via não só o que os nossos olhos físicos podem ver, mas ele conseguia ver todo o interior, toda a grandeza do coraçãozinho de cada um deles, né? Então, na intimidade desse banquete pascal, lembra, a gente está na ceia pascal, né? Podia revelar toda a sua presciência em relação a seus adeptos. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. É o que nos fala o apóstolo Paulo na questão 1009 do Livro dos Espíritos. Ou, em outras palavras, tornar-nos um com o Criador pela vivência de sua lei.
é, mais uma vez, as revelações se completando. Pois, se a unificação é a meta, o evangelho, a palavra que vos tenho dito, é o caminho. Então, interessante essa última fala aqui, ó. As revelações se completando, né? Porque veio a primeira revelação, vieram ali os 10 mandamentos com Moisés, mas, como a gente comentou anteriormente, né? O povo acabou, os hebreus acabaram primeiro se fechando dentro do orgulho da raça, né? E se atendo mais às questões dos cultos exteriores do que realmente a essência do ensino, né? Kardec, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, né, que a mensagem, que a lição de Moisés tem o quê? Tem a parte divina e a parte humana. A parte divina, a gente pode, ele coloca, inclusive, lá os 10 mandamentos. A parte humana eram todas as regras que ele teve que implementar para disciplinar todo aquele povo que era um povo extremamente rebelde, né, que estava acostumado com escravidão, com injustiça, né? Então ele tinha que baixar a bola daquele povo. Então criaram todas aquelas regras, mas o povo acabou se atendo mais a essas regras do que realmente a essência, que era a parte divina da mensagem, né? Então o Cristo vem e fala para o povo, olha, não tem, essa parte aí das coisas exteriores não é o mais importante. O mais importante é a lei divina. Eu não vim destruir a lei, né? Que é o quê? Que é a essência da mensagem de Moisés, são os 10 mandamentos, que ele vem trabalhar, inclusive, só isso, né? Então, as revelações se completando. Muito legal isso. Comentários? Sem comentários. Fala, Silvinha. E, infelizmente, ainda hoje, se tem os dogmas, como é que se diz isso? Os rituais e a mensagem ficam em segundo plano. Infelizmente. Só esse comentário. Infelizmente, né? Infelizmente, ainda em muitos, a gente pode dizer, em muitos segmentos religiosos, e nós não estamos isentos disso, né? Nós não estamos isentos disso. Não, Porque bem pelo contrário, eu estou falando de nós mesmos. A gente procura rituais a seguir e o principal a gente esquece. o principal a gente esquece, exatamente. Porque o cara vai na casa espírita toda segunda-feira para receber o passe. E na semana inteira ele esquece o que ele ouviu lá e faz as maiores barbaridades, né? Aí na outra segunda-feira ele volta lá. É isso. E nós também, que trabalhamos, não é só o cara que vai só de segunda-feira lá para. Eu estou falando segunda-feira, é uma maneira de dizer, né? E nós também, né? Porque muitas vezes a gente faz tanta coisa, aí volta para casa e. Eu estou falando de mim, em especial. Às vezes a gente faz umas coisas que digo, bah, tá doido, para com isso. É triste, né? Mas a repetição um dia vai me ensinar alguma coisa. Mas se serve de consolo, estamos todos na mesma barca, viu? Não é? Porque todo mundo tem aquele momento, ai, por que eu fui fazer isso? Meu pai do céu, eu sei que eu não posso fazer, né? De novo eu fiz isso, poxa vida, né?
É a nossa vida, é a nossa jornada, mas é como você falou, é com a repetição que a gente aprende, né? E a gente vai aprender, porque isso sim é uma fatalidade na nossa vida. Nós vamos aprender, sim, com certeza. Vamos embora. Vamos lá. Então, aqui, olha, nesse versículo, a gente já vê que ele praticamente vai repetir uma coisa que ele já falou. E ele vai repetir mais vezes a mesma coisa, tá? Então, ó, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode produzir frutos sem de si mesmo, se não permanece na videira, assim também nenhum de vós, se não permanecerdes em mim. Gente, não acabou a gripe ainda, mas estou bem melhor, viu? Então, percebe que aqui ele está repetindo o que a gente já comentou, né? A gente já comentou isso. Mas ele vai acrescentando algumas coisinhas que ele não falou. A gente já comentou até, que o ramo, se sai da videira, ele seca, apodrece, né? Se sai da videira, ou seja, se a gente se desconecta com isso, a nossa vida desanda, não é isso? Na verdade, a gente tinha comentado, mas ele não tinha comentado, né? Então, ele coloca aqui, assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, ou seja, se ele cai fora de si mesmo, né? Saiu a pedra angular, desmorona tudo, né? Então, vamos lá, ó. Permanecei em mim e eu em vós. Deixa eu ver. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto em si mesmo, se não permanece na videira, assim também nenhum de vós, se não permanecerdes em mim. Veja a tradução do Cláudia. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, que não permanecerdes em mim. A diferença é mínima, acho que nem tem diferença dessa vez. Permanecer em mim e eu em vós, vamos lá. O raciocínio desse versículo é típico da excelente didática do mestre, buscando a realidade de um fato. Revela-nos ensinamentos úteis e profundos. Permanecei em mim, isto é, evidenciando o Cristo por uma conexão ativa com o Pai. Ou seja, permanecer nele, permanecer no Cristo, né, é estar em nossa vivência coerente com o que ele ensina. A gente já comentou, né, essas coisas. Como todo o seu ensinamento é baseado na prática, estaremos desse modo ligados diretamente a Deus. Quer dizer, ele estava em perfeita conexão com Deus, né? Então, se a gente estiver em conexão perfeita com ele, a gente vai estar em conexão perfeita com Deus também, né? E a gente, acho que a Silvinha não estava aqui quando a gente comentou que nesse capítulo ele fala e fala de novo, parece que ele está repetindo sempre a mesma coisa várias vezes, né? E a gente acabou de falar, né, Silvinha, que é com a repetição que a gente aprende, né? Então, ele usa isso, ele fala diversas vezes a mesma coisa, usa palavras diferentes, um detalhezinho diferente, que é para deixar muito claro e para fixar realmente a ideia, né, na nossa cabeça. Mas vamos continuar aqui. Eu mudo aqui, às vezes, no computador, ele é tão sensível, o botãozinho aqui, que vai mais do que uma vez. Vamos lá. Eu em vós é a reciprocidade da vida, quando naturalmente seguimos seu fluxo contínuo. Ela, a vida, ou a lei, nos retorna exatamente o que a ela dermos, né? O que a gente der, que a gente semeia, a gente colhe, né? Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus.
Isso está em Mateus, no capítulo 10. O verbo permanecer, que é sinônimo de persistir, perseverar, insistir, é repetido 7 vezes nos próximos versículos. Olha só, 7 vezes, dando-nos a ideia clara da necessidade dessa conexão integral com a divindade mediante a prática do que ele, representante maior dela, não te ensinou. Isso, Patrícia, exatamente. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira. O ramo, se separado da videira, não possui fonte de vida. Ele só está vivo porque ele recebe a seiva, né? O elemento vital flui da videira para o ramo, daí para os outros ramos menores e depois para as folhas e os frutos. Diante dessa verdade insofismável, o magnífico mentor expõe seu raciocínio de pura espiritualidade. Ele, o Cristo, é a videira. Seus seguidores, os ramos. As realizações destes, os frutos. Ou seja, as realizações nossas, né, são os frutos. O ramo não pode dar fruto de si mesmo. Nós, do mesmo modo, o que conseguiremos se desconectados do poder criador maior, que é o Cristo, essência de Deus? Assim também vós, se não permanecerdes em mim. É a conclusão do raciocínio. Se estivermos nele, realizaremos de acordo com o bem. Sendo assim, tudo é permitido. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Paulo falando em Filipenses, né? Porém, se não ajustados às questões da ordem, muito sofremos, passando desse modo a sofrer limites, dores e restrições. São os resgates, né? Por que não faço... aqui é um trecho que Paulo fala em Romanos, né? Por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha aqui o ramo que... Se você está em mim e não dá frutos, né? Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Você fala de Paulo, né? Acho, então, essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso é uma fala de Paulo, gente, está lá em Romanos. Ele está comentando exatamente isso, aquilo que a gente falou no começo, né, que está em mim e não dá frutos. Tudo bem? Sem comentários? Gente, a gente vai repetir, né, algumas vezes. Ele falou 7 vezes aí. Vamos lá. Uma fala do Emmanuel. Comenta esse versículo aí. Produzimos. Produzimos. Tudo que é alguma coisa produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza. Emmanuel puxa cada coisa, né, gente? Espinhos produzem lacerações. A lama produz sujidade. O martelo produz golpes. Entretanto, se produzimos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos vêm-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções, espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico,
A lama, devidamente tratada, é terra de sementeira. E o martelo controlado é auxiliar prestimoso. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz o desequilíbrio. O viciado produz o desregramento. O preguiçoso produz a miséria. O pessimista produz o desânimo. Onde estiveres, estás produzindo de acordo com as influências a que te afeiçoas e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Todos produzimos inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo. Permanecerei convosco se permanecerdes em mim. Emmanuel. E aí, crianças? Acho que eu precisava pensar um pouco mais nesse texto aqui. Não sei o que comentar. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim? Fala, Fatiminha. Não, eu estava pensando nesse texto, assim, mesmo que a gente não queira, a gente está produzindo. E o que a gente está produzindo, né? Porque às vezes a gente fala, não, mas eu também não faço mal, eu também, né? O preguiçoso, por exemplo, eu não estou fazendo mal a ninguém, estou aqui, enfim. Mas a gente está todo mundo vivendo num contexto, todo mundo junto, né? Todo mundo, o pessimista. Você falar com uma pessoa pessimista é muito complicado, né? Aquela pessoa que só, né? Tá sol porque tá sol, tá chuva porque tá chuva. Porque... E assim, a gente acha que aquela pessoa faz mal só a ela, mas não é. E dependendo de quem ela for, de onde as pessoas que ouvem ela, isso que eu quero dizer, né? Quem as ouvir ali, todas essas questões que o Emmanuel trouxe, não está produzindo só mal para si, porque a gente vive coletivamente, né? Essa página é muito interessante, muito bonita. Muito bem colocado, minha flor. Muito bem colocado. Porque no começo ele já coloca aqui, né? Qualquer coisa sempre produz, né? Sempre produz alguma coisa. Sempre produz alguma coisa. Agora precisa ver o que, né? Precisa ver o que. Bom, acho que vamos para o último que a gente vai ver hoje. Eu sou a videira, vós os ramos. Essa lição está no livro Palavras de Vida Eterna. Eu não sei quem pediu aí. Capítulo 103, produzimos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim não pode produzir nada. Percebe que ele vai repetindo, mas coloca coisas diferentes, né? Vamos lá. Eu sou a videira e vós os ramos. Jesus repete, dando-nos também a oportunidade de repetir para um melhor alcance didático. Do mesmo modo que o ramo depende da videira para dar seus frutos, nós, para cumprir nosso papel dentro da necessidade evolutiva, temos de estar ajustados ao Cristo, pois dependemos dele para qualquer realização produtiva. E estar ajustados ao Cristo é viver coerentemente com os ensinos do Evangelho, que ele tão bem vivenciou em suas expressões racionais e emotivas. Fala, querida.
é aquilo que sempre está repetindo, né? E a gente tá vendo. Ele, Jesus, é a fonte da vida. A vida espiritual depende da união nossa com ele. Para chegar ao Pai não depende dele, só chega ao Pai por ele. Então, ele sempre está dizendo isso, eu sou a videira. Né? Ele sempre está repetindo, então, eu sou a vida. Né? E aqueles que acreditam, os fiéis, são os ramos. E essa vida espiritual depende dessa união. Nós com eles. Os ramos da videira só vai crescer se ele estiver na videira. Se cortar a videira, acabou-se os ramos. Então, nós, sem Jesus, não somos nada, não vamos a lugar nenhum, não chegaremos a Deus jamais, porque Ele é a vida, o caminho, Ele é quem nos ensina como devemos fazer. Então, essa lição, no meu entender, ele diz muito isso. Repete muito para que a gente entenda isso. Né? Muito bom, querida, muito bom mesmo, é isso aí. Silvinha? A Odete vai embradecer comigo agora. Mas tudo bem. Ela está lá no Nordeste, eu estou aqui no Sul, não dá problema nenhum, ela não me pega. Eu acho que o enfoque não é Jesus, é o ensinamento, é o Evangelho. Porque eu posso dizer, bah, cara, eu sou trito amiga, mas eu não sigo o que ele ensinou, então não é ele personificado, e sim a lei personificada. Eu acho que é por aí. Desculpa, Odete. Não, de jeito nenhum, certíssimo. E eu ainda acrescento. Esse conhecimento é justamente os frutos que a gente produz, né? O conhecimento passado adiante, o que ele nos ensina. Opa, muito legal isso que vocês colocaram. Só uma coisinha, Sueli, antes, porque eu acho que foi na reunião passada, inclusive, que a gente comentou a questão de que ele, do entendimento dos discípulos de quem era o Cristo, né? Que o Cristo não era aquela pessoa, quem era Jesus, né? Que não era aquela pessoa física, humana que estava ali, mas era o Cristo, né? O governador espiritual do planeta, né? Ou seja, toda a mensagem que ele trouxe, né? Então, quando a gente fala seguir o Cristo, né? Seguir Jesus, realmente a gente tem que entender a mensagem dele, né? Não é uma pessoa. Foi uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa, mas não é só a pessoa, né? É tudo que ele representa, né? Tudo que ele representa. Fala, Sueli, querida. Sim, querida. E o que eu lembrei aqui de uma página que ela está no Pão Nosso, nessa direção que você está falando aí, que é a regra áurea, né? A regra áurea, né, é a lei de amor, né? Então, ela durante toda a humanidade, o tempo, né, desde as épocas mais primevas aí, essa lei ela é passada, né, por várias pessoas. Aí eles falam em Confúcio, falam em Buda, está em Pão Nosso, se não me falha a memória. E Jesus ele vem como que coroando, né, esse ensinamento, porque ele realmente ele é a expressão divina do amor, né? Ele é o evangelho vivo, né? Ele é uma carta viva, vamos dizer assim, do evangelho divino. Então, é isso mesmo que vocês estão falando aí, né? Não é a pessoa, né? Não é aquilo, mas tudo que ele representa, esse caminho, a verdade, a vida, né? Que independe de rótulo religioso, né? É um processo de ajustamento com a lei, né? Essa lei maior que a gente precisa, né? Estar, porque essa palavra permanecer ela é muito forte. Ela mostra realmente esse estado permanente dessa conexão com Ele, essa conexão com Deus, essa conexão com esse amor que, né, transborda, né, através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, né?
E ninguém vai ao Pai senão por ele, por tudo isso que ele representa. Eu achei lindo demais esse trecho aí. Vocês realmente colocaram tudo isso mesmo que eu entendi também. Muito bom, querida, muito bom mesmo. Mas vamos prosseguir mais um pouquinho aqui? Vamos falar o permanece aqui, ó, que a Sueli acabou de comentar. Quem permanece? O pronome é claro, só aquele quem que permanece, só aquele que realmente permanece nele, né? E assim, em Deus, realiza o necessário. Permanecer é imprescindível, ou seja, perseverar no bem constante, constante os apelos da moral. É desvincular-se do que não é útil ao processo evolucional, é libertar-se até mesmo psiquicamente de qualquer tipo de erro. Em outras palavras, é adaptar sua vida de conformidade com a proposta da Boa Nova, que é universal por ser expressão da lei maior da vida. Então, quem permanece, né, em mim e eu nele, mais uma vez mostrando a conexão perfeita, né? Vai e vem, e fixa o aprendizado no fruto, isto é, na realização. É o amadurecimento pelo testemunho. O testemunho é o fruto, né? É o ato, Esse dá muito fruto. Este, no singular, referindo-se ao que se acha em sintonia com a vontade do Pai. A evolução é individual. E o fruto de cada um, só a ele servirá como justificação. Apesar de o mesmo fruto alimentar várias pessoas que, despertadas para a nova realidade, terão por si mesmas oportunidades de se alinhar ao processo de cristificação. Cristificação, gente, processo de cristificação é um processo que nós estamos traçando aqui nos primeiros quilômetros, mas estamos traçando. É importante notar que estes que se ajustarem ao mecanismo natural de progresso darão, conforme expressa o texto, muito fruto, isto é, fruto em abundância. Porque sem mim nada podeis. Muitos leitores e até mesmo estudiosos desavisados poderão ver nesse dizer uma pretensão descabida do mestre. Meu Deus. Voltamos a repetir que Jesus era especial porque se fez especial. A gente já leu uma frase igual a essa. Ele se fez especial, né? Ou seja, ele traçou todo o caminho que a gente está aqui no começo, né? E já conseguiu todas as conquistas que nós um dia vamos conseguir, né? Tinha autoridade para se revelar como Cristo, porque vivia dentro dos padrões da vontade do Criador. Nele, a evolução vai muito além do que podemos compreender. Esses espíritos já unificados ao Pai, através da vivência de sua lei, não têm mais, como nós, a personalidade em desacordo com a unidade. Assim, quando usam o pronome na primeira pessoa, estão se referindo à personalidade crística que já se fez plena neles, que é o que vocês estavam comentando aí. E sem ser assim, ou seja, se estivermos destoantes da regulamentação cósmica, nada realmente poderemos, sabendo que nada tem por significado nenhuma coisa ou coisa alguma. Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Isso aqui que é importante, que a gente já comentou já, né? E que vem de acordo com o que vocês estavam falando aí, a Silvinha. Olha, voltamos a repetir que Jesus era especial porque se fez especial, né? Nele todas as conquistas já foram efetivadas, né? Então, falar dele não é falar de uma pessoa, é falar de um Cristo, é falar de
eu nem sei do que, né? É uma coisa assim, falar de uma mensagem, de um saber, da vida em abundância, como ele próprio falou, né? É falar de muito mais do que uma pessoa, simplesmente, né? E aqui, para finalizar a nossa noite, temos aqui, no Caminho, Verdade e Vida, esse versículo que a gente tratou aí, as varas da videira. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nessa passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida, e seus seguidores sinceros, as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Caminhando para o fogo da purificação seriam os resgates dolorosos, né? Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. Olha, sem a pedra angular, tudo cai. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas, tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre da existência pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva, rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia para a renovação. Quer dizer, ele nunca nos abandona, né? É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Gente, que texto maravilhoso! Que texto fantástico! Fala, querida. É um processo gradual, né? É um objetivo a longo prazo, por isso que existe a reencarnação, a gente vai e volta, porque através das inúmeras reencarnações e com o esforço próprio, né, a gente vai superando as imperfeições, é isso? E tentarmos seguir isso, porque Cristo nos ensina, tentando evoluir. Muito bonito a lição, muito bela a lição de hoje, muito boa. Muito linda mesmo, esse texto é fantástico, eu achei. Gente, tem só mais um texto aqui, dá tempo da gente ler? Falta só um minutinho, vocês não se incomodam? Vamos lá, ó. No Fonte Viva, ele comenta o mesmo texto, saibamos cooperar. O divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Referimos-nos aqui, porém, aos cultivadores da fé, que iniciam o esforço laborioso e longo da descoberta dos valores sublimes que vibram em si mesmos. Grande parte suspira por grande parte suspira por espetaculares demonstrações de Jesus em seus caminhos, e companheiros incontáveis acreditam que apenas cooperam com o Senhor os que se encontram no ministério da palavra, no altar
ou na tribuna de variadas confissões religiosas. Urge, entretanto, retificar esse erro interpretativo. O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem o influxo de sua vontade soberana. Diz-nos o Mestre com clareza: eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Efetivamente, os aprendizes arguciosos poderão objetar que, nesse critério, também encontraremos os que praticam o mal, alicerçados nas mesmas bases. Respondendo, consideraremos somente que semelhantes infelizes enxertam cactos infernais na videira divina, por conta própria, pagando elevado preço perante o governo do universo. Reportamo-nos aos companheiros tímidos e vacilantes, embora bem intencionados, para concluir que, em todas as tarefas humanas, podemos sentir a presença do Senhor, santificando o trabalho que nos foi cometido. Por isso, não podemos olvidar a lição evangélica de que seria abençoado qualquer esforço no bem, ainda que fosse apenas o de ministrar um copo de água pura em seu nome. O Mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina através da palavra acadêmica, instrutiva ou consoladora. Acompanha os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenanças do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor nas organizações materiais e espirituais. Permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da Terra aperfeiçoada, como inspira os missionários da inteligência na evolução dos direitos humanos. Saibamos cooperar desse modo nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Faze tão bem quanto esteja em tuas possibilidades a obra parcial confiada às tuas mãos. Por hoje, talvez te enganes, supondo servir às autoridades terrestres. No entanto, chegará o minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice, em espírito e verdade, porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Por hoje, paramos por aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Muito lindo esse texto também, né? É muito profunda essa parte que ele diz aí, porque o problema fundamental da nossa paz é justamente de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Então, é aquela história, né? Nenhuma ovelha do meu pai se perderá. Ele sempre está em nós. E sempre está presente. Nós é que precisamos saber se realmente estamos vivendo nele, né? Mas, é como eu disse, é gradual. A gente vai aprendendo. É isso mesmo, né? Ele sempre faz a parte dele, né? Nós que às vezes não conseguimos fazer a nossa parte, né? Mas estamos no processo, né? Estamos no processo. Desculpa, Silvinha? eu vou ter que sair, que eu tenho o elo para abrir agora. Desculpa. Fica tranquila, filha. Nós estamos encerrando realmente aqui agora. Até segunda-feira. Bom Até dia das mães, segunda-feira. que é mãe, né? Bom dia das mães no domingo. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Então, pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário? Senão a gente está
encerrando aqui, já passamos um pouquinho do nosso horário. Tudo bem? Tudo certo? Então, obrigado pelos comentários, pelas reflexões que foram maravilhosas. Muito, muito, muito obrigado. E, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta, prosseguindo aí com o nosso sermão do cenáculo. Beijinho no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Beijinho. Fiquem com Deus. Cuidem-se.